Bom, galera, então vamos lá, né, começar a nossa resolução de questões, certo? O conteúdo de hoje, certo, que é o de termologia, mais específico para as escalas termométricas, tranquilo? Resolveremos agora uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, certo? Como vocês têm aí a questão em mãos, eu vou basicamente simplificar o que é que ela quer. Ela vai dar, né, esse termômetrozinho que tem algumas variações de temperaturas essas que estão em graus Celsius, tudo bem? E ele quer saber quanto que seria o módulo, certo? Da variação da maior temperatura para a menor temperatura, porém, ele quer o resultado em graus Kelvin, tudo bem? Para fazer isso, para resolver de forma simples e dinâmica, nós temos que apresentar as três escalas principais, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e a partir disso fazer uma relação entre a escala Celsius e Kelvin para que fique mais fácil a nossa resolução, tudo bem? Então vamos lá. A escala Celsius, certo? Ela pode ser graduada, ela deve ser graduada dessa forma. Nós temos o ponto de fusão, que é o ponto onde a água virará gelo. O ponto de fusão da escala Celsius é 0 graus, tudo bem? E nós temos também o ponto de ebulição, que será onde a água virará vapor, certo? E na escala Celsius é 100 graus. Ou seja, se nós pegarmos e fizermos uma variação entre esses dois pontos, perceberemos, né, uma graduação de 100 graus, ou como nós chamamos, escala centígrada, tudo bem? Vamos para a escala Fahrenheit. Professor, é a mesma? É a mesma variação? Não, ela é um pouco diferente. Percebemos que o ponto de fusão dela é 32 graus e o ponto de ebulição é 212 graus. Ou seja, nós temos uma variação de 180 graus e já percebemos que ela é diferente da escala Celsius, tudo bem? Agora vamos para a escala Kelvin. Nela, percebemos que ela tem um ponto de fusão de 273 graus e um ponto de ebulição de 373 graus. Se pegarmos e fizermos uma variação entre esses pontos, perceberemos que eles também terão uma variação de 100 graus Celsius, ou seja, essas duas escalas elas são iguais, pois possuem a mesma variação entre seus pontos de fusão e ebulição, certo? Então elas são centígradas. Ah, professor, então, se ele basicamente quer saber a variação do maior e o menor, certo? Porém, nós temos os nossos dados em Celsius, mas eles nos pedem Kelvin, e eu posso dizer que eles são numericamente iguais, pois eles têm a mesma variação de ponto de ebulição e ponto de fusão, que nós chamamos de escala centígrada, então fica muito fácil, tá certo? Nós podemos simplesmente utilizar os dados que ele nos deu para resolver a questão. Então vamos lá. O que ele quer saber é a variação, né, o módulo da variação da temperatura. O que seria o módulo dessa variação? Seria nós pegarmos basicamente a variação, né, o valor máximo e diminuirmos pelo valor mínimo, né? Isso é variação, é você pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou nesse caso, pegar a temperatura máxima menos a temperatura mínima, que são os extremos dados na questão. Então você tem que esse módulo da variação da temperatura vai ser o quê? 4,5 graus Celsius, certo? Ah, professor, mas não é em Kelvin que ele quer? Como nós vimos que é uma escala centígrada, então eles são numericamente iguais, então eu posso dizer que eu já fiz a minha conversão. Então esse 4,5 já pode ser 4,5 graus Kelvin, tudo bem? Menos, aí vamos lá, a menor é menos 3,5, ou seja, é 3,5 graus negativos. Então colocamos menos, repetimos o menos da temperatura, menos 3,5 graus Kelvin. Então, nós temos que a variação da temperatura vai ser o quê? 4,5 menos com menos dá mais. Ou seja, nós temos 4,5 graus mais 3,5 graus. Então, a variação da temperatura vai ser 4,5 mais 3,5. Nós temos 8 graus Kelvin, que seria a variação
da temperatura, certo? Relacionando Celsius com Kelvin. Ah, professor, e se eu quiser relacionar Fahrenheit com Kelvin ou Fahrenheit com Celsius? Aí, para isso, nós temos uma equaçãozinha geral, certo? Que eu vou colocar aqui para vocês. Nessa equação geral, nós podemos relacionar as três escalas em um conjunto, em união. Nós temos o quê? Para fazer a conversão entre elas, nós temos que a temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Professor, da onde que saiu essa equação geral? Ela saiu basicamente desses dados de pontos de ebulição e pontos de fusão, e a partir disso os cientistas conseguiram deduzir uma equação geral que pode fazer a conversão, né, entre essas três escalas principais, e nos ajuda muito a fazer a mudança e saber quanto mais ou menos que é a temperatura aqui no Brasil, que pode estar marcando na escala dos Estados Unidos. Muito obrigado.